Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Entre Amigas Podcast. Hoje trouxemos aqui a Rosa, que é terapeuta. Aproveitando, nesse mês de abril, no dia 2, foi comemorado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, né? Então, nada melhor que trazer uma especialista e uma mãe de autista para conversar com nós, trazer mais informações, né? E eu acho que informação, conhecimento é sempre bem-vindo. Bem-vinda, Rosa. Prazer te ter aqui comigo. Gratidão, Ana. Gratidão, Cauê, por estar aqui, né? Nessa semana tão bonita, nesse mês tão bonito, né? De conscientização do autismo, de algo que traz tanta dúvida, tanto preconceito, tanta dor para quem vive, né? Essas condições dentro de casa, né? Porque não é só a criança ou o adolescente que sofre a família inteira, né? Exatamente. Então, vamos já começar com esse assunto, porque vai ser, assim, uma pincelada, vamos falar algo bem generalizado. Já falávamos antes aqui do início do podcast, que cada pod daria ali uma fase, um desenvolvimento, né? Sim. Sobre esse assunto, mas hoje a gente vai trazer de uma forma geral e futuramente, quem sabe, a gente possa trazer mais detalhadamente o assunto, né? Então, Rosa, o que é o espectro autista? Isso, falei correto? Isso, Então, o autismo, ele tem variações, né? Ele vai desde o mais leve, né, até o mais severo, né? Então, dentro disso tem o leve, tem a síndrome de Asperger, tem o grau mais potencializado do autismo, enfim, os que comprometem mais, né? Então, existem variações, mas não impede de que o autista leve tenha características do severo e o severo do leve, entende? Então, cada ser vai ser diferente. O autista é assim, né? Por isso o espectro, ele é único, né? Ele tem características semelhantes a todos, mas ele é único dentro da individualidade dele, né? Sim. Hoje a gente tem muito estudo, Rosa já nos falava, né? Que ainda é novo, ainda se tem pouco estudo, mas já se fala muito mais sobre isso, né? Isso. Já se tem, assim, uma base das causas do que leva uma criança a desenvolver, a ter o autismo? Então, existem várias, não diria suposições, mas vários estudos, né? Que comprovam determinadas situações, né? Isso vai variar de cada criança, cada circunstância, né? Então, assim, a gente, quando fala do autismo, a gente imagina o quê? Que é aquela criança isolada, que é aquela criança que não interage, que ela vive na bolha dela, que muitas pessoas usam ainda adjetivos, né? Ah, eu tô que nem autista hoje, né? Eu tô no meu mundo, né? Ou a pessoa não quer interagir, isso ali parece ser autista, né? Fazem brincadeiras. Fazem brincadeira, né? Não tão pejorativo muitas vezes. Então, assim, a gente tem essa ideia de que o autista é aquele ser que fica lá isolado, que não tem participação de nada no mundo, é alienado a tudo e a todos, né? E tá ali. Mas essa é uma visão muito rasa, né? Exato. Do que é o autista, né? Porque todo autista, ele tem uma potencialidade, né? Assim como todo ser humano que se diz ser normal, né? Porque hoje eu até me questiono, o que é essa normose, né? Que a gente diz que a sociedade vive hoje, é o ser normal. O que é, né? Enfim, então esse espectro autista, ele está dentro dessas características. As causas, né? Só quero deixar aqui para as pessoas que eu me tornei especialista por ser mãe de autista. Exato. Mas não tenho formação na área, né? Mas estudei muito, né? para trazer para ele uma vida melhor, para nós também. As causas podem ser genéticas, isso é comprovado, no entanto que existe mais autistas meninos do que meninas, né? A cada 4 meninos, uma menina, né? Hoje está em torno de, se eu não me engano, eu até anotei aqui para não errar, porque é tantos dados, né? Mas cada um nascimento de 44 nasce um autista. Olha. Entende? Então, a causa pode ser genética. Como está ligado mais ao menino, caracteriza-se mais ao cromossomo Y, né? Que venha mais do pai. Mas não impede que a mãe também não passe essa informação. Sim. Tá? Geneticamente. Pode ser bioquímico, né? Inclusive, eu tenho a situação do meu marido e minha,
tá? Porque eu tenho trombofilia e o gene MTHFR, que é um gene que ocasiona trombofilia, ele não deixa a gente metabolizar o ácido fólico durante a gestação, o folato, né? Então, o que acontece? A gente toma o ácido fólico e não absorve. Metaboliza. Aí, o que acontece? Aumenta a homocisteína. Aumenta a homocisteína, ocorre uma inflamação na neurogênese, que pode ser uma das causas, não estou dizendo que é, mas pode ser. Isso médico, por como é que eu sei? Pelos médicos, tá? Que a gente vai investigando as causas. E eu tenho esse gene, né? Aí a gente fez o exame genético no meu filho também, ele também apresenta, mas somos heterozigotos, né? O meu marido, ele é homozigoto, então ele tem muito mais chance, entendeu? Homozigoto recessivo, meu marido. Então, também é uma das situações que acontecem. Metais pesados. Hoje já existem estudos que o mercúrio, né, também pode ocasionar lesões em algumas partes do cérebro que estão ligadas à tríade do autismo, que é a questão social, a comunicação e o comportamento, né? Então, até ontem eu estava lendo um estudo de uma pesquisadora de São Paulo e ela estava dizendo que até a vitamina D pode causar. No 3º trimestre, dando uma baixa na vitamina D da mãe, pode ocasionar, né? Até casos esquizofrênicos. Acho bem interessante, né? Fazer às vezes, entender esse alerta. Então, são situações que muitas vezes a gente não leva muito a sério por ser poucos casos. Exato. Mas por ser poucos casos, existe e a gente precisa tomar atento a isso. Entendeu? Sim. Porque tem quantas pessoas que podem evitar ou deixar mais leve uma condição que no futuro uma qualidade de vida melhor. Exato. Entende? Então, dentro desses espectros que a gente tem do mais leve ao mais severo, que vai mudando o nome, de vez em quando muda o nome. Então, eu sempre considero o leve, o médio e o comprometido, né? E essas causas, se a gente tomar atento a isso, a gente pode evitar muita coisa durante uma gestação. Sim. Entende? Além disso, entorpecentes, uso de álcool, cigarro, durante a gestação também podem influenciar. Alimentação, entendeu? A hipertensão gestacional pode, lógico, né? Eu tive pré-eclâmpsia. Nascimento prematuro antes das 37 semanas com baixo peso. O Matheus nasceu de 36. Entende? Então, foram vários aspectos. Eu tive oscilação, eu inchei muito, eu fiquei enorme. Quem me conheceu na minha gestação sabe. Eu não era eu, né? Porque eu usava 38 sapato, fui para 43, usava os chinelos do meu marido, porque não existia mais para mim. Então, teve um sofrimento durante a gravidez. Toda gestação eu sofri. Do início ao fim. Para ter uma ideia, no 5º mês de gestação, eu fui internada de tanto vômito. Nossa. 5º mês. Não é mais, né? Então, algo ali já trazia situações que poderiam dar alerta, mas ninguém sabe. Naquela época, 15 anos atrás, menos ainda. Então, não culpo ninguém. Mas hoje, essas informações estão disponíveis. E é preciso tomar atento. Exato. Né? Para a mãe, para os familiares, né? Todos. Então, a gente conseguir identificar isso em alguém e até dar um alerta. Eu sempre falo que é melhor você pecar pelo excesso de zelo do que pela falta. Total. Né? Então, corrigindo alguma coisa, por exemplo, vitamina D, não é algo difícil de se corrigir, né? Exato. Então, ter esse cuidado, esse carinho. Às vezes, a gente fala até que fica demais, exagera demais na gestação, fica cuidando demais. Isso. Mas não custa, né? Ter essa atenção justamente para garantir uma qualidade de vida. Exatamente. Que talvez você vá ter um filho que tenha um comprometimento maior e você consegue diminuir esse comprometimento. Exatamente. Que eu acho que qualquer pai quer buscar isso para o seu filho. Exatamente. Né? Uma outra característica do autista também é a alergia alimentar. Né? Além deles serem muito seletivos no alimento, né? Eles têm muitas alergias alimentares. O meu filho, ele tinha a proteína do leite. Então, o que acontece? Foi assim, até os 3 anos de idade dele, ele não dormia deitado, porque ele produzia muito muco, né? E ninguém descobria, era diarreia direto.
E aí, naquela fase, aonde tinha médico, a gente ia, né? E a gente levou, na época, eu estava fazendo doutorado em Maringá, na UEM, e aí a gente, por uma colega, que a filha também tinha sido diagnosticada com alergia à proteína do leite, ela disse, Rosa, leva nesse gastro. E aí a gente foi no médico, em Umuarama, na época, estava a caminho de Maringá, levamos ele lá. E na hora ele disse, o que ele tem é alergia, tira tudo. Tira tudo. Então, ele ficou 1 ano sem nada de leite. Nem a esponjinha que a gente lavava a louça dele era diferente da nossa. Tudo era separado para não entrar em contato. A partir dali, ele começou a ter a fisiologia dele intestinal normal. Entende? E foi um processo assim que não tinha leite de arroz aqui na época, que era o que ele se adaptava. A gente mandava vir do Mercado Municipal de Curitiba, né? Aí trancou a importação, porque era importado na época. Ai, gente, era um desespero. Mas eu imagino. Porque aí ele só comia aquilo e um tipo de bolacha Maria. Era só aquilo que ele comia. E as comidinhas que a gente fazia em casa ali, mas o que ele mais era aquilo. Eu digo, se criou com aquilo. A bolacha com leite de arroz dele. E aí depois a Jasmine começou a embalar e tal. E hoje tem tudo quanto é lugar, tem leite de arroz, né? Que bom, né? Uma Sim, evolução da nutrição. Acessível a todo mundo, né? E o cuidado nas embalagens, né? Porque, por exemplo, não assim... ter o contato. Porque não adianta só dizer assim, ausência de leite. Não pode ter contaminação cruzada. Exato. Então, a contaminação cruzada é o quê? A bacia que eu usei para fazer uma nega maluca, que foi leite, eu vou usar para fazer uma para ele. Vai ter a proteína, porque ela não se desnatura muito fácil, a proteína do leite. Então, ela fica ali e vai ser um potencial alergênico. Entende? Então, tudo isso a gente viveu muito intensamente com o Matheus, entende? Sim. Até dentro da seletividade alimentar dele também, né? Que tinha uma época que ele só comia comida amarela depois desse processo. E que também não era muito saudável. Imagina. Até porque frutas ele conseguia consumir? Nada. O Matheus, ele foi assim, ó, até contar a historiazinha dele, tá? Ele nasceu de 36 semanas, né, que eu tive pré-eclâmpsia. E aí ele ficou um pouquinho na época na UTI ou isolado, sei lá se era UTI mesmo, enfim. E ele ficou lá, ele nasceu roxinho, tal, um Apgar baixo. E aí ficou umas 6 horas, né, na UTI na época. Aí depois ele voltou para o quarto, né? E naquele momento era o meu sonho amamentar, né? Na minha família ninguém tinha amamentado, né? Então eu queria fazer a diferença, né? Queria ser diferente da família. E aí eu tentava dar de mamar e ele não pegava o peito, né? Ele nasceu de 36 semanas com 3.300, era um bebezão. Grandão. Ele nasceu dia 15 de dezembro. Ele ficou 10 dias sem sugar o leite. Eu estava em desespero. Ele foi para 2.600, só com água e açúcar. E aí eu pingava no peito para ele pegar. Só que isso já era um sintoma do autismo, o sugar. Entendeu? E a gente não sabia. Mas, enfim, foi que ele pegou o peito e amamentei ele no peito até o 6º mês. Ele tinha muito catarro, só que eu tomava leite, né? Sim. Ele então tomava o meu leite e passava para ele. Eu usava um sabonete que tinha lactose. Nossa, olha o grau do cuidado, né? Exatamente. Então, ele tinha alergia, né? No corpinho inteirinho. Todo. Era todo vermelhinho, né? E a gente não sabia do que, né? Tem que passar esse sabonete, que era o indicado, mas tinha leite. Aí, mas enfim, ali a gente foi se adaptando, né? E ele começou aí com sinusite e a gente fez uma peregrinação em médico. Ninguém descobria, né? E assim a gente foi indo. Internava, saía. Tratava, mas voltava. Não curava, né? Mas as questões sociais deles era tranquila. Ele olhava nos olhos, ele interagia com todo mundo. Ele era uma criança, tu olhava para ele ria. Ele ia no colo de todo mundo. Ele era extremamente
amado por todos, né? E aí, nesse processo, o que aconteceu? Quando ele tinha aproximadamente uns 2 anos e meio, 3, ele estava numa escolinha e ele começou a sofrer muito bullying na escolinha, porque o Matheus, ele é mais quietinho, bonzinho, permissivo, né? E as pessoas vinham, arrancavam as coisas dele. Eu que tive que me impor ali e dizer, não, é dele, ele vai brincar. Quando ele terminar de brincar, ele te dá. Até ele dali, ele tá brincando, é dele, ele não tem que dar para você. Você tem que aprender com a sua frustração também. Exato. Né? E ali a gente foi, né? Mas aquilo me irritava. E aí, quando eu comecei no doutorado, eu me ausentava muito de casa, eu era professora universitária, tinha o doutorado, ele ficava muito, né, com Tata, com o pai. Um cuidador. E aí, nesse processo, ele começou a se isolar. Mas até aí, tudo bem, né? Ele brincava, os brinquedos dele eram todos muito cuidados. Tudo organizadinho, lápis de... E eu amava aquilo, porque eu tinha toque. Então, ai, que delícia, puxou a mãe, uma criança organizada, não faz bagunça. Eu achava sensacional aquilo, né? E aí chegou um momento que ele não queria mais cortar o cabelo. Não queria cortar o cabelo, não queria vestir vermelho. Tinha que tirar todas as etiquetas das roupas, porque aquilo incomodava. O cheiro começou a incomodar ele. Às vezes, as pessoas vinham com cheiro de leite na boca, ele dava ânsia. Aí as pessoas diziam, nossa, que criança mal educada. E como a percepção eles dele são muito ampliada, mais, né? Eles têm a percepção auditiva e sensoriais deles são muito afloradas, né? E era cheiro, era tudo isso, ele repelia, ele vomitava. Não fazia cerimônia. Eu tinha um balde atrás do sofá. Quando chegava a visita, já deixava. Visita e comida, que ele comia e vomitava por causa da alergia. Então, que a gente ainda já não sabia. era diagnosticada. Não era diagnosticada nessa fase ali ainda. Foi com 4 anos. 3 para 4, por ali. Então, ele mas isso era 2 e pouco, mas ali não tinha diagnóstico. E nós éramos espíritas, né? Na época. E aí, ele ia para evangelização, e aí ele muito, né? Os aspectos, ele dizia, nossa, mãe, eu não quero mais ir naquela sala de raios. Aí eu disse, nossa, filho, que sala de raios é aquela que o pessoal fica na mão e sai um monte de raio das mãos das pessoas. Percepção, né? Altíssimo. E aí me chamaram, que ele era diferente e tal. E eu tenho uma irmã que é pedagoga, ela disse, olha, acho que o Matheus é diferente, dá uma olhada para isso, tal. E ali eu comecei a perceber e a investigar e ir atrás, porque ele tinha um conhecimento tecnológico maravilhoso. Astros, dinossauro, planetas, nomes científicos... ele amava esse mundo dos dinossauros, da ciência, né? Às vezes, ele até questionava o que passava na televisão e eu ia pesquisar e ele estava correto. Então, de tanto que ele, né, ele escrevia, ele começou a escrever sozinho, se alfabetizou muito rápido, uma inteligência, assim, além da média. E aquilo me encantava, porque... O marido também meio CDF, né? Como a gente dizia, né? Eu também, né? Adorava esse mundo da ciência, da biologia, né? Que eu sou bióloga como formação principal. E aí, dentro daquele processo ali, eu fui procurando alguns médicos, né? Aqui eu não levei, né? Levei direto a Blumenau num especialista em neuropediatria. E aí, na hora, ele disse, Rosa, ele é autista, né? Ele ficava numa salinha, ele disse, o comportamento dele, ele tinha algumas estereotipias com a mão, né? Nunca fez sons, coisas assim, mas ele tinha mais com as mãos, né? Andava na pontinha dos pés, né? Tinha aquela percepção assim. Mas, assim, e ele começou a se isolar, né? Que nem eu te falei, né? Ele começou a não querer mais fazer tantas amizades, ele confiava nas pessoas, as amizades dele ele gostava de conversar com crianças mais velhas ou adultos, não com crianças da idade dele, né? E eu te digo, quando saiu o diagnóstico dele, para mim foi um alívio, entende? Eu fiz assim, ai, graças a Deus, agora eu sei para onde correr. Aonde? Não sei, aqui não tem.
Mas eu Mas vou dar um tenho jeito. um diagnóstico, eu sei o que eu preciso buscar, né? Eu sei, vou pesquisar e vou correr atrás, né? Porque o meu medo é que, assim como ele regrediu no social, meu medo é que fosse no intelectual também, né? Sim. E eu fui correr atrás. Então, na época, não tinha neuropediatra aqui. A gente fazia em Blumenau o tratamento dele. Não tinha neuropsicólogo aqui. A gente fazia em Blumenau. Então, fizemos todos os testes lá na época. Então, eu vivia uma correria. Era Beltrão dando aula na universidade, era doutorado na UEM e Blumenau nas terapias dele. Eu estava exausta. Eu imagino. E aí, em 2014, eu tomei a atitude. Eu vou pedir a conta, desistir do doutorado e vou me dedicar a ser mãe. E ali eu fui, entende? Que decisão difícil. Foi muito difícil, muito difícil. Não foi fácil. De início foi legal, tudo. Ele ficou super bem, mas depois eu caí, né? Mas, enfim, o importante era ele ali naquele momento. E aí, na escola, outra situação. Por quê? Porque na escola, como ele era um autista leve, que nem eu comentei antes com você e com o Cauê, a gente é muito julgado. Exato. Entende? Porque é a mãe que é permissiva, a mãe que dá manha ou barda, a mãe que não bota limites no filho. Não educa. E o Matheus tinha pavor de apresentação. E aquilo me deixava... No Dia das Mães, começava um mês antes das apresentações, começava a ansiedade dele. Prof, o Matheus não quer. Não, mãe, ele tem que fazer. Mãe, ele tem que fazer. Eu disse, ele não precisa me agradar, ir lá e cantar uma música. Aquilo ali, para mim, não é legal. Até porque você sabia do sofrimento Exato. dele, né? Isso ali, para mim, é um sofrimento e não uma homenagem. Isso ali, vocês estão pregando um prego em mim e não me fazendo uma homenagem. Até o ponto que uma vez eu tirei ele do meio da apresentação. Porque todo mundo olhava o desespero dele. E ninguém fazia nada. E as profs se olhando, eu fui lá, arranquei ele do meio da apresentação e disse, tu vai ficar no meu colo. Entende? Que julguem o que quiserem. O que sabe, o que está passando entre eu e você e o seu pai, somos nós, e não mais ninguém. Então, o julgamento dos outros é problema dos outros e não meu. Exato. Entende? E assim eu fui, não, mãe, mas ele brinca. Aí eu olhava, disse, prof, ele brinca sozinho? Porque ele gostava só de brincar de dinossauro. Sim. Mas não era interessante para outras crianças. Era só para ele. Então, ele ficava lá com os dedinhos dele, né? Eu digo, lá como dinossauro, brincando, aquela coisa arada toda. Eu disse, da onde que isso ele ia socializar? Isso não é socializar, ele está sozinho. Entende? Então, e assim foi a busca. Aí, ele saiu de uma escola menor, que foi muito boa, né? Graças a Deus que ele teve essas... Mas a gente não foi ensinado a lidar com crianças assim também. Exato. Porque até então o autismo leve era caracterizado como fobia social, era o bicho do mato, era a criança que queria ficar escondida, era a criança que não dialogava, era a criança tímida, extremamente tímida. Ah, deixa lá no canto dele. Entende? Era essas as características do autismo leve. Por isso que eu falei para você. Esse autismo leve tem que ser levado para a sociedade. Porque as pessoas falam muito do severo, mas não desse. Que elas conseguem ver. É visual. Visual. Né? Exatamente. E esse tem essas percepções, mas a sociedade identifica como isso. E aí foi. Aí ele entrou para o primeiro ano na escola. Foi terrível. Escola grande, muita gente, sensibilidade auditiva no máximo. Muito barulho, a prof gritava demais, aquilo para ele... Salas grandes. Era terrível, né? Tive muito julgamento quando foi para uma escola maior, as pessoas começaram a dizer que tinha uma criança com deficiência, que tinha isso, porque ninguém sabia o que era, mas as fofocas, né? Exato. O diz que me diz, começou a dizer que tinham crianças, né? Ali dentro, e enfim, que talvez... no julgamento de alguns ia comprometer, tal, aquela coisa arada toda. Foi um momento muito difícil o primeiro ano dele, mas tive muito apoio de muitos pais e de alguns professores e uma coordenadora em especial, que foi a Audrey. Ela me deu muita força naquela época, entendendo a situação. Nessa fase, Aí a gente conseguiu uma neuropsicóloga em Pato Branco,
Então, a gente ia toda semana a Pato Branco levar ele, porque o médico disse, Rosa, você precisa de alguém aí. Sim. E aqui não dá para... É muito distante. É muito longe, não tem como. É que eu sou natural de Blumenau, por isso que Sim. acabei indo para lá, né? E aí, na época, a gente encontrou essa neuropsicóloga em Pato Branco, que foi muito boa também. E nessa época, o Matheus começou a entender, como era uma escola pequena, era poucas crianças, então ele tinha os amiguinhos, ia na casa de um, ia na casa do outro, eles iam lá em casa, começou a ter uma interação bem bacana. Lá, mais pessoas, mais estímulos sensoriais, né? E aí a neuropsicóloga dele disse, Rosa, vamos botar fone de ouvido nele. Vamos, né? Comprei o fone de ouvido, tirei as cortinas, vai de fone de ouvido para a sala de aula. Aí a prof me chamou, mas mãe, como é que eu vou falar para as outras crianças? Eu disse, fala que ele tem sensibilidade auditiva e que você fala muito alto. Ai, mas é porque eu sou gringa, eu falo alto, as crianças falam... Pois é, mas ele tem sensibilidade auditiva. Adaptar, entende? E ali ele se agarrava nos palanques da escola para não querer ir para a aula mais. Ai. E foi um sofrimento. Aí, a partir dali, então, a gente encontrou um neuropediatra em Chapecó. E aí, a gente começou a fazer o tratamento nele com medicamento, com... Aí, uma neuropsicóloga que se formou, que ele vai até hoje, que ela é fantástica, maravilhosa, que é a Rudy, né? Ele, inclusive, quando eu falei que ia vir fazer esse podcast, ele disse, não esqueça de falar quem me ajudou. Ai, que coisa linda. Eu até me emociono. Porque são profissionais, assim, que tiveram na vida dele, tem mais, né, que eu já vou falar. O neuropediatra dele é o Ricardo, né, de Chapecó. E a Rudimari, que atende até hoje ele, né, desde aquela época. E teve um momento bem interessante que ele não estava mais querendo ir para aula e o Matheus, ele tinha medo de falar, porque a gente estava no processo ali. Sim. Né, o diagnóstico dele levou 2 anos quase, né? E aí... eu dizia, filho, você tem que falar para a mãe como é que você se sente, você precisa contar para a mãe poder te ajudar. E aí a gente estava no meu closet e ele tirou a roupa suja do cesto e botou em cima dele. E aí ele disse assim, agora eu falo. Ah, meu Deus. E aí ele me falou, eu tenho dificuldade em fazer amizades, mãe. Aí ele disse, eu não consigo, mãe, conversar. Ou seja, o autista ele tem a dificuldade de manter uma conversa. Uhum. Tipo assim, eu converso com você hoje, amanhã eu já tenho vergonha de olhar para ti. Conversar novamente. De conversar, de puxar o assunto. Então, ele se sente afastado e você vai achar que... Já tem essa intimidade, já tem essa proximidade. E às vezes ele vai te olhar assim e você vai dizer, nossa, já está me olhando de lado, ontem conversa... E tu já vai se afastar dele também. Né? É uma convenção social, né? Isso, exatamente. Então, eles se sentem deslocados, né? Aí eu disse, então tá, filho, agora a mãe entende e a gente vai trabalhar em cima disso. E ali foi um trabalho árduo com a Rudy, às vezes 2 sessões por semana. A Rudy ia na escola ensinar algumas situações dele para os professores, para a coordenadora, que foi fantástica comigo. E aí, no outro ano, eu fui conversar com essa coordenadora também fantástica. Eu disse, eu preciso de uma professora que não grite, uma professora calma, que tenha paciência, que tenha o entendimento. E, graças a Deus, ela colocou uma pessoa assim na vida, na época, a prof. Josi. Depois veio a prof. Janice, depois veio a professora Giseller. Então, dentro dessa escola, ele viveu esses momentos ali muito bons com essas professoras que trouxeram para ele um momento de muita leveza em sala de aula, de entendimento, que eram profissionais que aí foram estudar também, acredito eu, né, que foram pesquisar mais sobre essas condições dele. E aí depois ele passou para uma outra escola, né, porque a mudança para o autista é muito difícil. Se para a gente já para o autista ela é um pouco mais. Ele sente isso com mais intensidade. Mais intensidade porque muda a rotina. É como se eles ficassem perdidos, né? Uma prova disso foi esse ano, que ele entrou para o ensino médio e aí a demanda é muito grande na escola dele. E adoro isso, porque ele dá conta, né? E até ele faz mais cursos além da escola, né? E aí, o que acontece? Estudos de escola com outros cursos, não é inglês, isso aí porque ele foi autodidata, hoje ele fala inglês, ele fez 1, 2 anos de inglês só, ele fala fluentemente.
Mas ele estuda história e geografia. A gente compra cursos na internet para ele. Para suprir essa Geopolítica, demanda. ele é ótimo. Então, o que acontece? Eu vi que ele abaixou a nota, ele não abaixa a nota, e ele estava perdido. O que nós fizemos? Meu marido está viajando, fizemos uma reunião online. Eu disse, então agora a gente vai fazer um cronograma. Então, de tal hora a tal hora é academia, tu chega em casa, toma um banho, descansa, aí tu faz isso de tal hora, tu passeia com os cachorros, tu estuda até agora, tu toma banho, rotina. Aí, isso foi sábado, né? Aí, segunda-feira, ele assim, mãe, cadê meus horários? Entende? Aí ele já cola. É muito organizado. Muito. Aí ele já cola na parede e bota no celular os horários de despertador. Entendeu? Incrível. Aí ele é outra pessoa. Entende? Então, essa mudança para essa outra escola, quando ele quis ir, a psicóloga dele disse, se manda, vai. E eu com medo, né? Tomara que se adapte. E na outra escola eu precisava ir, entrar na sala, ficar lá esperando. Nessa, no primeiro dia eu entrei, no segundo ele já foi sozinho, né? Mas eu tenho muita gratidão a essa primeira escola dele, né? Então, fui lá, agradeci a direção, as coordenadoras, levei flores, porque foi uma fase muito bonita para mim, né? De aprendizado e de adaptação, porque ninguém sabia lidar com isso. Exato. E por isso que eu digo, eu não julgo ninguém, não culpo ninguém, mas é essas situações que a gente precisa entender com esses erros que a gente viu, né? Isso, exatamente. E hoje eu vejo que tem outras crianças na condição dele nessa escola e que estão sendo muito bem recebidas conduzidas. E conduzidas. E nessa outra escola, então, ele tá lá até hoje. E aí, dentro desse processo de mudança que é necessário, né? Então, até ontem a gente estava conversando, ele disse, mãe, só existem 3 alunos que começaram comigo desde o 5º ano nessa escola, né? Eu disse, nossa, ele disse, sim, o resto vai mudando. Eu disse, para ti é tranquilo? É lógico, mas a gente faz amizade. Beleza. Então, assim, o autista, ele quer Ele não sabe como. A gente tem que dar as ferramentas. Exato. E nem todos, a gente já falava aqui no início do programa, cada um vai desenvolver de uma forma. Isso. Né? No seu caso, você conseguiu, hoje, né, olhando de frente para trás ali no início, você identifica alguns comportamentos que ele tinha. Isso. Né? Então, para o pai, para a mãe, é importante olhar com carinho para isso. Muita atenção, muita observação. Nós, pais de autistas, temos que ser muito observadores. E aí, Ana, uma situação que, quando meu filho foi diagnosticado lá em Blumenau, meu marido foi junto. Então, eu tive 2 diagnósticos em um. Né? Eu pensei, meu Deus, né? E agora? Só que o meu marido nunca foi tratado. Sim. Né? Então, ele tem fobia social, né? Dentro da normose. Sim. E muitas situações do que o meu filho viveu, o meu marido dizia, ele está se sentindo assim, 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 porque era assim que eu me sentia. Ai, que alívio. Então, vamos mudar isso. Como que a gente pode mudar isso? Adaptar, melhorar, mudar. Isso. Então, assim, eu nunca privei ele de nada. Deixo ele passar pelas frustrações dele. Ele precisa, porque o mundo é frustrante também, né? Você não pode pôr dentro de uma bolha, né? Não posso, porque cada pessoa reage de acordo com as crenças e o que ela acredita ser. E, às vezes, isso vai nos frustrar, porque a gente tem expectativas. Exato. E ninguém é igual a ninguém. Uma vez ele disse assim para mim, mas eu tenho autismo. Eu disse, tu jamais vai falar isso de novo. Se justificar, porque diagnóstico não é sentença. Exato. Nunca mais. No entanto, né, que hoje ele fez um curso na USP e ele poderia usar o diagnóstico para entrar facilmente. Eu disse, você quer? Não. Eu tenho tanta capacidade quanto qualquer outro. Ótimo. Vai, então. E vai. Entende? Na verdade, ele tem até mais potencial, né? Porque ele tem essa sensibilidade, esse aprendizado acelerado. Ele tem o potencial do autista, ele é absurdo. Exato. Só que, Ana, quando a gente coloca como coitado... Como vítima. Ele vai perdendo a autoconfiança dele. Exato.
E eu nunca fiz. Tu pode, tu consegue. Entendeu? Acredite em você, você tem capacidade. Então, isso a gente tem que fazer com qualquer filho, não só autista. Entende? Porque a tendência a essas pessoas, eu vejo pelo meu marido e por outras pessoas que depois a gente foi convivendo e que são também, a autoestima é muito baixa. Dão demais para querer ser aprovado e se sentir pertencente. Exato. Entendeu? E Querer ele se adequar para querer participar desse círculo. Da sociedade. E só se frustra, porque as pessoas não são do jeito que às vezes a gente imagina. E aí levam muitas frustrações, né? E aí, para ele, eu já fiz totalmente diferente. Tem que dividir as coisas? Tem. Mas você vai dividir quando você terminar de brincar. Aí você divide. Comida, ele é extremamente sociável, ele é uma criança fantástica, né? Mas eu sempre digo, você primeiro. É os limites, né? Exatamente. Você sabe os teus limites, você sabe o do outro, mas a gente sempre tem que olhar pra gente primeiro. É egoísmo? Não. É amor próprio. Que as pessoas falam que é egoísmo. Entendeu? A gente tem que saber o limite e ter o equilíbrio entre dar e receber. Porque, não só dar. Como você contou ali, ele era muito permissivo. Isso. E, infelizmente, isso vai... Se você não impor esse limite, futuramente ele vai sofrer muito com isso. Vai dar tudo que tem. Exatamente. Que é o que acontece hoje, que a gente vê em sala de terapia. Ele se doa demais e não vai ter esse retorno. Não. Vai se frustrar. Exatamente. Entende? Então, assim, a gente foi desenvolvendo e trabalhando ele, né? As causas dele, Ana... genética, a gente fez exames de imagem nele, não alterou. Tem a minha questão da trombofilia, mas eu digo uma coisa para você, Ana. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu até me emociono. Entende? Porque ele é fantástico. Ele me ensina todo dia. Todo dia eu tenho um aprendizado com ele. E esses dias, diante dessa dinâmica dele... da escola, tal, porque eu deixo ele chegar também para dizer, eu não estou me sentindo confortável. Porque uma hora eu não vou estar aqui. Exato. E ele vai ter que lidar e ele vai ter que procurar ajuda. Ele tem que ser independente. Você está preparando ele para a vida. Desde pequeno. E aí, eu disse assim, nossa, filho, eu até fiz um stories aquele dia. Ele disse assim para mim, eu disse, filho, você parece estar meio desanimado, meio desiludido. Aí ele disse assim, desanimado não, mãe, não tô. E graças a Deus eu tô desiludido. Aí eu disse assim, como assim? Ele disse, mãe, é terrível ser iludido. Eu disse, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso. E é realmente. E é real. Porque se tu te ilude, tu te engana. E é você que tá fazendo isso contigo, né? Não é ninguém, é você mesmo. Ele disse, eu só tô pensativo, mãe, tentando me alinhar à minha rotina. Ele disse, mas eu sou desiludido, eu não me iludo com as coisas. Eu disse, nossa, filho, cara, tu é fantástico. E realmente... Tu é fantástico, eu digo pra ele. Nós falávamos ali no início do programa, eles conseguem ver e sentir o mundo de uma forma diferente. Não dessa forma. Por exemplo, nós somos muito apegados, somos muito iludidos. Isso. E eles não, eles conseguem ter essa sensibilidade. Isso. Mas isso também, em contrapartida, pode afetar, pode... machucar eles. Isso. Porque eles veem que o mundo, assim, real. Eles não criam essa fantasia que muitas vezes a gente cria. Isso. E por isso consegue, às vezes, até suportar alguns momentos na vida. Então, ele sabe que, isso não tem essa fantasia, essa ilusão por trás, né? Exatamente. Isso, para eles, é difícil. A gente, às vezes, fala, é uma pessoa fria, Isso. seca. Não eles são certos. Eles só enxergam da forma que é real. Exatamente. Sem essa ilusão. Sem essa ilusão. E o olhar das outras pessoas pode parecer que é uma pessoa fria, que não... que não tem sentimento. Na verdade, eles têm muito, eles são muito amorosos. Eles são extremamente amorosos. Eles são extremamente leais. Eles são extremamente sinceros. Entende? Quando colocados dentro, né, da forma correta, tratados, né, por psicólogos, por uma equipe multidisciplinar. Esqueci de falar da ecoterapia dele, que ele fez muito tempo com a Poliana,
que ele tem um carinho carinho. até hoje por ela, ele adora a Poliana também. O Fábio, que é o que puxa o cavalo lá do Tranco Amigo, né? Então, eles têm, assim, É fantástico, né? O trabalho que eles fizeram com o Matheus na época. E eles têm uma lealdade, eles têm um carinho, entende? E eles jamais vão te trair. Eles não traem. Porque olha como é incrível, né? É. Isso é uma característica do caráter dele. Do caráter deles. Ele não pode ir contra o caráter dele. Eles sofrem. Até vendo, né, a sociedade Isso. como um todo, ele deve sofrer muito, né? Porque ele vê a realidade. Total. Então, ele sofre muito com as coisas que estão acontecendo com o mundo, não só com ele. Um senso de justiça muito forte. Exato. Um senso de justiça extremamente aguçado. Eles têm. O Matheus, assim, tinha época que eu tinha que trabalhar isso nele. Porque a sociedade não é assim, né? Exato. Ele não vai conseguir mudar o mundo sozinho. Exatamente. Infelizmente. Não vai conseguir. Entende? Então, ele tem essa questão, assim, muito, forte. Né? Disciplina, foco, sabe? É o horário da academia, ele vai na academia. Às 4 horas, a nutricionista mandou ele comer a proteína, ele vai lá e come a proteína naquele horário. Entendeu? Ele já se programa antes para naquele horário ele poder estar comendo. E se fugir desse horário, ele já não... Se perde. Se perde. Ele já não consegue levar as outras coisas também. Aí já bagunça tudo. Então, ele tem que ter essa rotina, tem que ter o cronograma certinho. Eu acho que isso é fundamental para ele conseguir se desenvolver, né? Que eu acho que talvez muitos pais não consigam ainda ter esse planejamento. Sim, só que assim, eu vejo... Até hoje de manhã eu estava conversando com meu marido sobre isso. Só que se a gente não tem disciplina, o que a gente consegue fazer, Nada. Ana? Se a gente não tem uma rotina e uma disciplina. Exatamente. Hoje eu vou na academia às 8, amanhã eu vou às 9, amanhã eu não vou. Para quem é procrastinador, tu tem que ter rotina. Exato. E isso não precisa ser autista para ser procrastinador. Ter disciplina é fundamental, né? Ter uma rotina, na verdade, hoje se prega muito essa questão de ser livre, não ter uma rotina, mas você não vai conseguir levar algo assim a sério, organizar a tua vida. Isso. Depois que ela tá organizada, tudo bem dia você mudar, você né? Não ser apegado àquilo, né? Exato. Isso. Mas você precisa ter essa organização de vida. Precisa. Né? Isso aí. E assim, no caso do Matheus, você disse que ele tinha alguns comportamentos, mas que eram leves. Então, que visualmente, você não diria que ele teria que teria o autismo já de pequeno. De pequeno, não. Aí ele começou ali pelos 4, 3,5, 2,5, ele começou, mas assim, que ficou mais aflorado, né? Foi dos 3 aos 4, por ali, assim, sabe? E aí ali ele começou a não olhar mais nos olhos. Então, esse cuidado que os pais têm que ter, porque tem que observar essas características, a interação social, esse buscar o cuidador, né? Porque normalmente quando a criança vai no colo de alguém, ela sempre está procurando o cuidador dela, né? Então, esses pequenos detalhes, porque quanto antes você identificar melhor. Mais você vai conseguir levar isso mais saudável, dar uma qualidade de vida melhor. Porque, às vezes, como você explicou ali, a criança sofre muito. Ela não consegue entender o que está acontecendo com ela. E não tem essa abertura para falar. Não tem. Porque para o pai e para a mãe, às vezes, vai achar que é malcriação, que é birra, né? Eu já cheguei a ouvir, tu não tem vergonha? Eu acredito. Entendeu? Então, assim, é o maior orgulho para mim. Entende? Então, são pessoas, assim, que realmente estão muito ligadas ao julgamento, Exato. Né? E é um padrão, né? É um padrão. Padrão de comportamento. Não tem que se comportar dessa forma. Fugiu desse padrão, você tem que corrigir a criança. Isso. Não pode deixar ela fugir do padrão. Exatamente. O que acontece, né, Ana? Tu tá com uma criança, tu leva para uns amigos, tem que cumprimentar, tem que dar beijo. O autista não vai fazer isso. Entendeu? Aí fica aquele... clima. Não vai me dar beijo. Fica aquele clima. Não, ele não gosta. Assim era comigo. Matheus não gosta. Tá tudo certo. Como é uma condição social nossa, a gente quer impor algo pra criança que ele não quer fazer. E criança não tem que ficar beijando desconhecidos, por mais que é teu amigo, é desconhecido. E se ele não gosta daquela pessoa, exatamente. É algo particular dele. É algo particular dele, né? Então, tudo isso vai trazendo essas questões, tu entendeu? Sim. Né? Hoje
ele ainda, às vezes, desvia o olhar, mas com nós, familiares, não. Não. Em casa, é normal, né? É com quem ele não tem Essa intimidade. essa intimidade. E hoje ainda eu fui levar ele na escola, aí eu disse, e aí, Matheus, vou falar no podcast, tu quer, brincando com ele, vai querer viver na tua bolha? Claro que não, né, mãe? Eu não gosto de ir para uma balada, muita gente, muita música, muita coisa. Eu prefiro ficar mais na minha. Mas eu quero casar e ter meus filhos, né, mãe? Não dá para você isolar ele do mundo. Não dá, né? E nem tem que, né? Claro, ele tem e que começamos viver. a rir, né? Eu disse, é isso aí, meu filho. O mundo é teu, né? E Vai. realmente então, como falamos ali, pais, mães, prestem atenção. Isso. A fala é algo assim que a gente tem essa percepção maior, talvez, né? Porque já diz, eu li alguns estudos sim. e tudo mais para tentar entender um pouquinho. Eles falam que até 1 ano a criança tem que pelo menos tentar se comunicar, Isso, né? exatamente. E até os 2 pelo menos pronunciar algumas Isso. palavras. Exato. Então, esse é acho que um dos principais formas de identificar ali que já Isso. tem algo, né, que Isso. merece uma atenção. Aí você vai atrás, vê se tem mais indícios. Isso. Porque não que todas as crianças vão ter, talvez algumas vão ter Não, dificuldade, não. né, de comunicar, de falar, e que não vai ser relacionado ao autismo. Não, exatamente. Tem muitas, Ana, TDAH, tem várias outras síndromes, transtornos que são semelhantes, que têm características em comum, mas não quer Parecidas. dizer que seja autista. Sim. E às vezes até dizer, hoje todo mundo é autista. Não é que hoje tem diagnóstico, gente. Exato. Tem estudo, Tem pesquisa. estudo, tem pesquisa, tem aprofundamento, tem pessoas que estão aí incansáveis, né, trabalhando nessas questões. Agora eu tenho uma amiga de Marmeleiro que estão colocando uma lei ali agora também, né? Hoje a gente vê que nos aeroportos já tem também, né? Porque o autismo clássico, ele tem uma dificuldade de espera, de ficar muito tempo parado num local, né? Em Blumenau, no shopping, já tem uma vaga de estacionamento própria para autista. Então, hoje já existem várias, né? Coisas que na época onde o Matheus foi diagnosticado não existia. E a gente não usa, deixa para quem precisa também, né? Então, a gente tem que ter essa consciência também, né? É porque o Matheus... Não é porque tem vergonha. Não, gente, vamos ser conscientes. Tem crianças que precisam mais. Da vaga, exatamente. Entende? Então, é todo um processo, né? O diagnóstico dele, Rosa, foi 100% comportamental? Foi comportamental, Ana. Foi... E pela questão genética, nos exames genéticos. Então, hoje já se tem mais um aliado, né? Isso. Porque acredito que antigamente se fazia somente comportamental. E bioquímico, né? Porque aí teve a minha condição sim. da trombofilia, né? Os médicos que tratam, ou que podem dar o diagnóstico para ele. Neuropediatra. Neuropediatra. Então, pai, mãe... Se vocês, né, notarem algo, quiserem... Eu sempre falo que é melhor você pecar pelo excesso do que pela falta. Isso. Porque já falávamos antes, quanto antes tratar, Isso. melhora a qualidade de vida, né? Isso. Mais cedo você vai conseguir lidar com as situações, como você explicou ali. Exato. E porque muitas vezes o pai e a mãe não sabem como lidar com aquela situação. Acha que é uma birra, acha que é... E vai só piorar o quadro da criança. Exatamente. Então, um diagnóstico realmente o alívio, você saber o norte, né? Isso. Como que eu vou me guiar, como que eu vou agir com ele. Isso. Porque todos os processos do autista serão diferentes de um processo de uma criança, né? Desde o desmame, desfraude, ele vai sofrer com isso, porque, como você disse, ele tem essa rotina. Isso. E quando sai da rotina dele, ele se perde. Ele se perde. Então, para o pai e para a mãe ter esse diagnóstico, é fundamental para saber lidar com a situação. Isso, né? Exatamente. Os graus, você falou ali, você usa esses 3 graus. Né? Tem mais. Né? Eles têm umas classificações que vão usando diferente, mas é o leve, o médio e o mais significativo que compromete. E outra coisa interessante, Ana, é que o autismo, geralmente, ele traz comorbidades. Entende? Então, ele traz outras circunstâncias juntos dele. Por exemplo, ele pode ter o autismo e ter TDAH. Entendeu? O Matheus tem. Entende? Então, às vezes, como numa época do tratamento, lá com o Dr. Ricardo, abaixou o autismo, ficou bem leve, aumentou o TDAH. Até disse, eu disse para ele, é melhor o autismo do que o TDAH.
para lidar, né? Então, tem várias comorbidades que vêm junto com o autismo também, tá? Sim. Então, às vezes, não é uma coisa só que vem junto. Então tem que tratar mais que um. E ter esse cuidado, né? Porque Ter esse cada cuidado. transtorno, o espectro autista, vai ter um tratamento Isso. específico. Exato. Né? Como nós dissemos ali, precisa da medicação Precisa. para estabilizar também. Isso, exatamente. Né? Porque de início tudo é muito difícil, questão hormonal e tudo mais, vai ter que estabilizar para aí sim você conseguir seguir um rumo. Olha, por aqui está dando certo, por aqui não dá. E ter profissionais que ensinem adequadamente, né? Que nem a neuropsicóloga dele, né? Ensinou as emoções, né? Então, ela mandava cartãozinho, assim eu tô feliz, assim eu tô triste, qual é a emoção que eu tô, as expressões faciais, né, que eles se confundem, eles não sabem ler. Às vezes eu, por ter uma origem alemã, às vezes eu tô pensando e eu tô fazendo uma cara de brava. Eles, mãe, você tá brava? Não, filho, eu tô pensando. Nossa, mãe, eu acho que você tá brava. Entende? Então, para ele saber identificar isso nas pessoas, isso, né? Entendeu? Porque às vezes ele, até o fato dele conversar com alguém, ele já vai ler essa pessoa. Exatamente. Né? Isso impede que às vezes ele confunda essa expressão, não consiga se comunicar com a pessoa. Ou ache que a atitude dele causou na pessoa algo e não é relacionado a isso. E ele, assim, né? No meu caso, né? Ele gosta de aprender as questões sociais, né, Ana? Então, ele disse, mas como é que eu vou agir numa situação assim? Entende? E aí eu vou explicando, vou ensinando ele, né? E a gente pode dizer, assim, do autismo, que a pessoa, ela é autista. Ela não tem autismo, porque é uma condição que ela leva para toda a vida. Exatamente. Né? Então, é um tratamento, é um cuidado que você vai ter por toda a vida. Toda a vida. A questão da medicação, você falou que hoje o seu filho já não usa medicação. Então, você consegue fazer o tratamento de outras formas. De outras formas. A gente usa psicoterapia, né? Com a Rudy, né? Que é a psicóloga dele. A gente faz terapias alternativas, né? Que eu aplico nele. Essas terapias. Microfisioterapia ajuda muito também. Entende? Então, a gente aplica, né? A gente faz... por exemplo, esses dias ele estava com uma situação e aí ele disse, mãe, eu acho que a mãe precisa fazer uma terapia em mim. E aí a gente vai fazendo, né? Aí eu aplico hipnose, aplico Theta Healing, né? Aplico o reiki para dar uma acalmada, chazinhos, né? Tipo assim, início de aula, dá uma ansiedade, dá em todo mundo, imagina todo mundo. Ali, né? Nessa situação é um pouco maior. Mãe, faz um chá de cidreira para mim. Aí eu faço chá de cidreira. Que bom que ele consegue se expressar, né? E eu acho que fundamentalmente em você ele encontrou essa segurança. Ana, o que acontece? Exatamente. Eles têm que ter a segurança e ser acolhido no que eles estão falando. Eu tô nervoso. Isso aí passa, deixa assim. Não. Pera lá. Vamos sentar e vamos conversar. Identificar. Porque as pessoas hoje não falam sobre sentimento, Ana. Falar sobre sentimento é briga. Que todo mundo tem que ser forte. Não né? pode falar. Briga. Como é que você se sentiu assim comigo? Não pode? Não é? É verdade. Entende? Não, então vamos sentar, gente. Quantas vezes a gente senta, eles, mãe, eu achei que você agiu assim comigo. Então vamos sentar, vamos pedir desculpa, vamos ver por que eu agi dessa forma. Ele faz isso, o pai faz isso com ele. Entende? Então tem que trazer acolhimento. E, gente, não é só autista. Todo mundo. Eu acho que hoje a gente tem essa normalização, que todo mundo tem que seguir um padrão, né? Tem que agir da mesma forma, não pode sentir... Eu falava até com a Júlia no podcast anterior, que as pessoas, parece que elas estão meio que numa competição, sabe? Total. De quem sofre mais, ou... que é o contrário, né? O extremo, ou sofre muito, ou não pode sofrer nada. Um show de alta performance, isso aí, uma cobrança absurda, sem dor, tem que viver sem vulnerabilidades, sem vulnerabilidades, exatamente. Isso. E isso vai ter um preço, né? Já tem, né? Não tem como você passar por isso sem sofrer. Principalmente as mulheres, né? Que o autismo é maior nos homens, né? Nas mulheres é o que? É a ansiedade e depressão, né? Exato.
que é uma cobrança muito Que é uma grande, cobrança dar conta muito de alta de tudo. tudo, né? Falava até com a minha irmã, com a Cris, que esteve aqui também, Uhum. sobre a cobrança até do mercado de Lógico, trabalho. Hoje em lógico. dia você tem performance, hoje em dia você É. tem meta, então Isso. não é a mesma coisa. A Não. pessoa já está sobrecarregada lá no trabalho, vai para Isso. casa, tem uma sobrecarga muitas vezes em casa Isso, também. claro. Então tudo isso vai somatizando e o teu corpo Isso. vai demonstrar em Vai algum demonstrar. momento. Né? E aí a gente vai perdendo esse contato. Que aí tu chega em casa cansada, quer tomar um banho e dormir. E aí as coisas vão ficando, né? E aí vai virando uma bola de neve, tu entendeu? Sim. Né? E até aconteceu uma situação ontem, que eu estava conversando hoje de manhã com meu marido. Aí ele disse, já aborda isso hoje de meio-dia com ele. Eu disse, sim, já vou abordar essa condição com ele hoje de meio-dia. Para já resolver Porque a gente tem que estar atento a tudo, Exato. gente. Não adianta. Tem que estar atento a tudo, Ana. A gente tem que estar atento a todos os comportamentos. Entende? Deixar se frustrar, sim. Mostrar a realidade da vida. Não ser iludidos, né? E entender por que às vezes as pessoas reagem dessa forma com você. É o que falávamos até um pouquinho antes das limitações. Isso. Talvez as limitações estejam muito mais nos pais do que no próprio filho. Ana, eu tenho 46 anos, né? Sempre fui muito tímida. Na escola, Jesus amado, era o bichinho do mato, né? Em casa também. A mãe dizia, me escondia atrás da saia dela, né? Depois é que eu tive que perder a vergonha para poder ir para a vida e fazer a minha vida. Senão, não teria saído lá de Blumenau, enfim. Eu vejo assim, eu fiz magistério. Eu fiz curso de ciências biológicas na FURB em Blumenau. Tive didática, tive psicologia. O que eu aprendi de autismo? Nada. Nada. Nem se falava. Eu entrei na faculdade em 97, me formei em 2000. O que eu sabia? Absolutamente nada. Entende? E aí me deparo com um filho, né? E que eu tenho que aprender... Aí me deparo com o marido. Difícil de lidar nas emoções, mas era o quê? Era um autista também não tratado. Entende? E aí ali eu tive que aprender a viver. Exato. Esse é o meu mundo. Eu digo, meu mundo é azul, né? Porque o autismo, ele tem a característica azul, né? Digo, meu mundo é azul. Então, eu digo, meu nome é Rosa, eu acho que para dar esse equilíbrio. Para contrapor, né? Contrapor o equilíbrio ali, né? Porque eu tive que aprender tudo sozinha, entende? Então, eu espero que as pessoas procurem ajuda, busquem ajuda, né? Emocional. Fiz leitura de vários livros, entende? Água, eles amam água, né? O Matheus, ele pegava, botava uma piscina, por causa do Matheus, ele ficava na piscina só com o snorkel para fora. Eu pensava, meu Deus do céu, esse guri não sai de baixo. Ai, me dava uma agonia. É que lá não tem barulho. Entende? E o Matheus, quando ele vai lá para minhas irmãs na praia, ele anda de caiaque, ele faz stand-up. Eu não limito, mas eu respeito o limite dele. Se ele diz assim, tem uma festinha para ir, eu não me sinto confortável, mãe, então não vai. Tá tudo certo. Entendeu? Sim. Mãe, ele organiza os negócios com os amigos, tá? Ele faz. Mãe, hoje a gente vai sair da prova e vai tomar café na padaria. Beleza, vai. Ah, mas saímos de lá, fomos na torre da igreja, fomos numa loja ver as coisas. Fantástico. Me avisa a hora que eu tenho que buscar e tá tudo certo. Entendeu? Deixar ele voar, né? Tem que voar. Tem que voar. Porque se a gente coloca muito na asa, vão ser pessoas inseguras, vão ser pessoas com autoestima baixa, vão ter medo de conquistar, vão se sentir com medo de não ter o merecimento de ter as coisas, vão esperar por mãe e pai, vão ter problemas de relacionamento, vão ter problemas de dinheiro, vão ter problemas no trabalho. Entende? Se eu estou fazendo errado, Ana, eu não sei. Não sei o que me espera, mas até agora deu certo. Deu certo. E é tentativa e erro, né? Como falávamos antes. Você tem que estar aberta e disponível para ir tentando e adequando, né? Exatamente. E esse diálogo, essa segurança que ele tem de te passar isso. Isso, né? Exatamente. E assim, para você como mãe, deve ser difícil imaginar essa sociedade que espera ele, né? Porque como falávamos, eu acho que
a principal dificuldade hoje não é o fato da criança ser autista, é a empatia, a falta de empatia que a sociedade tem, porque, como dissemos, em alguns graus, ele não é visual. Então, muitas pessoas vão enxergar aquela pessoa como mal educada. Exato. Né? Aquela criança, aquele adulto, aquele adolescente como antissocial. Isso. Né? Então, ele vai sofrer esse estigma. Vai. E muitas vezes ele vai achar que ele vai aceitar. Eu sou assim e não é porque... eu não quero me relacionar, eu não gosto de me relacionar. Isso não faz bem para ele. Exatamente. Né? Eu até vi um caso sobre um menino que eles fizeram uma viagem de avião. Na ida para as férias, o piloto aceitou que ele fosse sem afivelar o cinto. Né? É uma responsabilidade. Sim. E só quem determina isso é o piloto. Então, se ele autorizar, a criança pode ir sem, senão o voo não decola. Certo. Infelizmente, na volta, eles tiveram um problema. A criança teve uma crise e ele não queria afivelar o cinto e eles foram convidados a se retirar do voo. Então, teve uma situação do piloto assumir o risco. Como a gente sabe, podem acontecer acidentes aéreos. E essa responsabilidade recai sobre o piloto. Então, naquele momento, a opção dele foi não autorizar. Certo? O que eu vi, assim, que dividiu muitas opiniões ali dentro. Porque muitas pessoas entenderam o lado da mãe, do filho, do pai, mas também levaram em consideração a questão do piloto, da segurança do voo. Né? Eu acho que, fundamentalmente, ali faltou toda uma comunicação. Total. Faltou entre todos os participantes da situação. O voo demorou para sair. Então, tudo isso aconteceu uma falta de preparo. Exatamente. Né? Que é aquilo que nem eu te falei, a gente não foi ensinado. Exato. E ali, assim, muitos dos comentários traziam exatamente essa situação. A criança é birrenta, estava fazendo manha, é mal educada. Isso. Porque os pais não se prepararam. Tem situações que você consegue preparar uma criança para enfrentar. Mas no momento da crise... Não tem. O que você pode fazer? Não tem. É tentar acalmar. É desesperador. E aí faltou, acho, empatia das pessoas que estavam ali no voo. Ele podia ter saído do voo, tentado acalmar a criança lá fora, voltado, mas não é permitido. Aí você tem que saber a diferença e para toda lei existe uma exceção. Exato. Né? Então, a lei é essa, eu preciso cumprir, mas até que ponto isso é benéfico para aquela pessoa ou não? Será que se eu abrir uma exceção para um problema específico, ela não está fazendo birra? Não. Né? Então, vamos tentar solucionar. A questão está aqui. E é um desespero. O que ele pode ver aquele cinto? Como sendo amarrado? É isso. Ele não gosta de estar preso. Exatamente. Entende? E precisa ter um olhar diferenciado. Então, ainda falta muito, tanto em escola. Nossa! Falávamos ali que ele teve a sorte de encontrar essa escola, mas nem todas estão preparadas. Não estão. Mas, assim, é muito do pai participar, né? Não é estar só presente. Chegar e deixar. Exato. Entendeu? É mostrar, né? Para essas pessoas o que elas podem fazer. Talvez levar uma alternativa, porque, como você disse, é algo novo. Para a escola foi novo. Então, eles se mobilizaram para tentar buscar atender o que ele precisava. Né? A gente sabe que a realidade, talvez, em muitas escolas públicas não seja essa. Né? Mas eles têm um acompanhamento muito bom em escola pública. Eles têm salas especiais, eles têm professores de acompanhamento. E talvez o pai e a mãe cobrar isso. Exatamente. Existem leis, né? Exato. Existe a lei do autista, né? Ele é garantido por lei um professor auxiliar, né? Em sala de aula. E assim, como é incrível para o profissional que está ajudando ele, o quanto ele pode crescer. Não tenha dúvida. Né? E aprender com isso. Exatamente. Porque, como falamos, o diagnóstico vai ser 1 em cada 4. Exato. Então, você vai ter muita criança. É muita criança. Né? E existe a lei que ampara, existe o professor auxiliar, existe o passar na frente de filas, sim, entende? Então, esse olhar, ele tem que existir. Né? Não é uma condição. Sim. E você diria assim, nesse caso mais específico ali do voo, ele pode usar dessa lei para tentar fazer as coisas de uma forma... Ele viu que dessa forma não fluiu. Sim. Então, até para o caso dele ficar sentado, que ele relatou que a criança ficou muito tempo parada até o voo sair.
ter um tempo de espera menor, Sim. ter um local que ele possa ficar com essa criança. Exatamente. Ou um aviso prévio, olha, temos uma criança com a condição, né, de autismo diferenciada. Exatamente. Se o voo atrasar, olha, o comissário, enfim, convidar eles a estarem em um outro ambiente, ter uma sala preparada. Isso, exatamente. Isso aí é fundamental, né? Para evitar todo esse transtorno. É fundamental. E não tem nos aeroportos, Não. né? Tem lá a fila diferenciada. Mas tu não tem uma sala, não tem numa rodoviária, né? Em lugar nenhum que tem essa espera. Isso. Não. Né? Porque até para uma criança que não tem autismo, exatamente, chega um momento que ele se cansa. Ele não consegue ter a percepção que nós temos, que eu tenho que esperar 50 minutos. Exatamente. Né? Essa percepção de tempo para eles é diferente da nossa. Eles estão ali uma eternidade. E curiosos, né? Eles querem ver e estão no direito deles, né? De descobrir o mundo. De descobrir o mundo, exatamente. É isso mesmo. Mas eles têm a garantia deles por lei. E assim, sabemos que, no caso, o seu filho, ele faz os tratamentos certinho. E na recusa? Porque a gente sabe que, enquanto eles são pequenos, a gente consegue ter um controle maior, lidar com eles, né? E nesse meio tempo, depois que ele já consegue ter essa autonomia e ele se recusar a fazer terapia, se recusar a tentar se ajudar, a buscar esse apoio. Existe essa possibilidade. Eu passei por isso também, tá? Então, teve umas situações em que eu sabia que, através das alternativas que eu podia fazer para ele, ele poderia melhorar, mas ele negava. Ele disse, não, eu não quero. Né? A psicóloga até dizia, Rosa, tenta você aí também, vamos tentar trabalhar em conjunto e tal. Numa questão da alimentação dele, né? E ele não, totalmente resistente, né? Aí, o que acontece? É a conversa. Convencimento. Mostrar que dá resultado. Porque eles são muito de resultados, né? Entende? Aí eu dizia assim, deixa eu tentar. Aí ele dizia assim, ai mãe, mas será? Deixa eu tentar. E a gente fazia. E dava resultado. Hoje ele pede. Para fazer, porque ele viu o resultado. Ele viu o resultado. Mas é muito comum de não quererem, pela resistência do novo, né? Sim. Do medo do novo, mudança. da mudança. Entende? Então, assim, a partir do momento que ele... É engraçado, né? Porque até aos 12 ali, ele pedia para fazer reiki, ele pedia para fazer barra de axis. Ele deitava na maca e lá ele ficava. Nossa, era uma delícia. Ele dormiu, Ana, desde pequenininho ele ouvia bastante música clássica, né? E ele dormiu, assim, uns 10 anos, só com música bineural, de relaxamento, né? Hoje ele já está no rock, né? Já mudou completamente. Mudou, né? Então, assim, eu sempre tentei levar esse lado da natureza, de colocar ele em contato com a natureza. Está essa frequência mais tranquila. Com os bichinhos, né? Eu tenho 3 cachorros lá em casa, Deus o livre, né? A sinoterapia é um tipo de terapia para aplicar para autista, sinoterapia com cachorro. Então, hoje, faz 1 ano e pouco, a gente adquiriu um cachorro. Ele não é treinado para isso, né? Mas, enfim, ele tem, auxilia. É um cachorro bem diferente, assim, ele tem expressões e tal, e ele ama, que é o Golden, né? É um cachorro cavalo, né? Também, Digo, né? Mas ele tem um adotado também, tem um outro que a gente comprou quando o Matheus era pequenininho, que está com 14 anos agora. Então, os animais, ter esse contato, né? Até para estimular a empatia, estimular a socialização, né? A Gaia, que é a nossa cachorra, ela traz muita socialização para o Matheus, porque todo mundo quer passar a mão na Gaia. Ele sai com ela, eles todo ficam mundo encantados. Para, né? Quer passar a mão na Gaia, quer brincar com a Gaia. Então, traz essa interação, sabe? Então, a gente tem estratégias. A gente tem que aprender a lidar. Entende? Existe a resistência? Existe, mas até o ponto que eles veem que a situação vai dar resultado. Eu acho que é isso, né? Ele precisa dessa comprovação. E da confiança. Né? Que nem eu falei antes para vocês. Hoje, ele marca sozinho a terapia dele, né? Com a psicóloga, né? Então, ele diz, mãe, mês que vem já está marcada a próxima sessão. Eu disse, beleza, só manda o Pix. Né? Porque ele que terminou, Matheus, agora porque foi, às vezes, 2 vezes por semana no início. Foi durante longos anos, 1 vez por semana.
A Rude foi fazendo o desmame dele a cada 15 dias, uma vez por mês, até o ponto de passar assim, ó, meses Sem ele fazer terapia. fazer terapia. Hoje ele vai uma vez por mês, que eu acho que é muito importante, que é o ideal, né? Então, uma vez por mês ele está lá, sempre tem demanda, né? E a gente vai tratando aquilo ali. Então, assim, mas a resistência, ela só é quebrada com a confiança. E a partir de que idade você indicaria para buscar terapia? Na barriga. É. Terapia Até pra é mãe, vida. né? É outra coisa. Os pais precisam de auxílio. Os pais precisam de força e entendimento. Não é só a criança. Cuidar de quem cuida, né? Cuidar de quem cuida, entende? Porque é uma rotina exaustiva. Passa por situações também muito delicadas. Eles não vão saber, Ana, das situações, mas o pai e a mãe sabem o que estão passando. Entende? Até para o próprio relacionamento. Às vezes existem divergência, um aceita, o outro não. Entende? Então, os pais buscarem terapia é essencial. Então, desde quando? Na verdade, Ana, eu faço terapia cognitiva, comportamental, com uma terapeuta aqui de Beltrão maravilhosa, a Ângela, e eu faço desde que eu estava grávida. Nunca parei, assim, sabe? E hoje dei uma parada, tal, mas a gente está sempre conversando, tal. Mas aí eu tenho as outras terapias que eu também faço, eu não paro. Quando eu parei, eu caí. Entendeu? Então, é fundamental até para ter esse entendimento, Isso. Porque não tem como, se você estiver em conflito dentro de casa, Exato. Dificilmente essa criança vai se sentir segura, acolhida. Exatamente. Né? Então, tem que ter esse porto seguro, essa casa ser acolhedora para ele conseguir se sentir bem e conseguir falar. Então, acho que para qualquer criança, né? Qualquer criança. Ter Exatamente. Pegar uma aguinha aqui. Fica à vontade. Ter esse pais precisam. Todo mundo precisa. A família precisa desse apoio, desse acolhimento. E como você disse, na verdade, a família toda tem que entender, né, que essa criança, ela não vai trazer as expectativas que você coloca para ela. Porque muitas vezes a gente acaba fazendo brincadeiras, utilizando, né, esse pretexto. Tem autismo. Na verdade, é a família como um todo, né? Porque senão você só vai afastar essa criança do círculo de convivência. Isso, exatamente. É isso aí. Né? Então, temos que entender e olhar o autismo não como um problema, e sim como um privilégio. Isso é uma condição social já. E como eles são fantásticos, né? Exatamente. Todos eles são fantásticos. Basta a gente saber orientar. Saber orientar, conduzir, ter profissionais qualificados para esse processo, né? Entendimento e acolhimento. E amar, né? Amar incondicionalmente. Aceitação. Não tem outra ferramenta para tu ter sucesso numa condição assim, se não for essas situações. Profissionais adequados, amor, acolhimento e aceitação. Não existe. Exato. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do nosso papo. Como eu comentei com a Rosa, talvez a gente possa voltar aqui para falar sobre processos mais específicos, sobre algum processo ali que ela tenha passado ou que vocês tenham. Então, Rosa, se as pessoas quiserem te procurar, como elas te acham? Isso, eu tenho o meu Instagram também, que é o Eu Sou Rosa Cristina. E ali a gente conversa sobre tudo, né? Divide um pouquinho da tua vida, das experiências, das terapias, né? O que me auxiliou, né, a estar hoje digamos assim... Uma bagagem, Uma bagagem, né? O que faz... Porque a gente é formado de memórias e experiências, né? Então, como ressignificar essas experiências dolorosas em aprendizados, né? Então, olhar para a vida de forma diferente, né? Quando a gente tem essa nova versão da gente, que é mergulhar lá na profundeza, ir lá no fundo mesmo. Eu fui no fundo do poço. Né? Eu fui no fundo do poço, me enlamei, né? E tive que sair do fundo escalando sozinha com a força do meu braço. Né? Então, quando a gente faz isso, a gente transforma, né, aquela dor em coragem, né? Exato. Em força, mas não para lutar,
chega de lutar, né? Tô A gente luta cansada tanto, de acho que lutar, tantas já não tem que gerações já chegar, lutaram. né? Mas olhar para a vida com mais leveza, né? Exato. Então, é trabalhar, conversar e é isso aí. E você atende em Beltrão? Atendo Beltrão, atendo online, atendo o mundo inteiro. Legal. Tenho clientes Brasil e exterior. Ai, que bacana. Aham. Então, fica a dica, né? Isso, é isso aí. Vamos fazer terapia, é fundamental, porque eu falo que mais difícil que conhecer o outro é se conhecer. Exatamente. É a parte mais difícil, olhar para dentro, olhar para tuas sombras, né? É antes de olhar para o outro. Então, gente, muito obrigada. Eu que agradeço, Rosa, Ana, pela essa oportunidade, por estar aqui, né? Por trazer essa experiência. Espero que isso ajude muita gente, né? Nesse processo que a gente está vivendo aí. E que a gente vai encontrar muitos, né? Serizinhos de luz azul. Exato. Trazendo muita esperança para essa humanidade. Porque são seres fantásticos, Exato. muito inteligentes, muita muito descoberta. focados. Eu acredito que vem, sim. No Eles entanto, têm essa... que o Matheus até disse para mim, mãe, tem empresas que só estão contratando autista. Eu disse, por quê? Porque são focados, né, mãe? Claro, exatamente. Não, e a inteligência deles é acima do que você espera dos outros. Isso. Então, você sabe que vai ter muita descoberta, vai ter muita coisa incrível que eles vão trazer para nós. Então, fiquem atentos àquela criança muito tímida, aquela criança que tem medo de se expor, que tem autoestima baixa. Dê uma olhadinha com mais atenção. Exato. Preste mais atenção nos seus filhos. É isso aí. Gente, Gratidão. obrigada. Espero que tenha sido muito proveitoso para vocês, como foi para mim. É isso aí.